A paz de Jesus, irmãos. Pastor Biratã, eu vou deixar uma palavra com os irmãos aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos, pegarão nas serpentes, e, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a tradução da Bíblia de Estudo Pentecostal. Querido, para começar, existe aqui uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, olha só, aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação, o batismo, ele contribui para a salvação? Não. Pastor, peraí, mas está dito que quem crê e for batizado será salvo. O batismo é para confirmação da sua fé, para testemunho da sua fé. O batismo é mais um testemunho da sua fé para com os homens do que para com Deus. Por quê? Porque aqui logo se diz assim, ó, quem não crê será condenado. Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não fala quem não crê e não for batizado. Claro que o batismo é importante, sim. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Você acaba de batizar uma pessoa querendo ser batizada. Ela crê em Jesus Cristo. E aí, antes de chegar o dia do batismo, ela infarta e morre. Ela vai para o inferno ou ela vai ser salva? A salvação é pela fé, certo? Então a pessoa está querendo batizar, ela crê em Jesus Cristo, só que aí ela sofre um acidente, ou infarto, ou tem algum problema qualquer, e Deus a arrebata antes do batismo. Ela vai perder a salvação dela? Não. Peraí, pastor, mas aí tem um fator, poxa, isso aí foi um incidente, Deus entende. Não é bem assim que funciona, não é assim que Deus entende. O que Deus entende aqui é o seguinte, olha, aquele que crê, primeiro crê, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E um detalhe, irmãos, essa questão de crer. Jesus fala que quem crê nele fará as mesmas obras que ele faz e ainda as fará maiores. Então, na minha opinião, um dos maiores modelos de fé que você pode apresentar, um dos maiores espelhos de fé, na minha opinião, é você pregar o evangelho. Você vê uma pessoa pregando, que quando eu aceitei Jesus, por exemplo, o meu negócio era pregar. Eu nem sabia o que eu estava pregando. Eu vi o pastor fazer na igreja, eu fazia no outro dia igual. O pastor levantava um pé, eu levantava também. O pastor sacudia a mão, eu sacudia também. O pastor rodava em cima do altar, eu rodava também. Eu queria pregar o evangelho. Eu fiquei apaixonado por pregar o evangelho quando via meu pastor pregando. Pastor Domingos Donizete de Oliveira. Aprendi muito com ele. Muito, entendeu? Essa questão de amar a ovelha mesmo, de visitar, de dar atenção, de chorar junto com a ovelha, eu herdei dele isso aí. Isso aí enriqueceu muito meu ministério, entendeu? Saber lidar com as pessoas diferentes. Pessoas são diferentes umas das outras, então você aprender a lidar com as diferenças e tratar todo mundo igual não é uma coisa fácil. Ele me ensinou isso. Foi um pouco tempo que eu fiquei com ele. Ele é meu pai na fé, foi ele que me batizou, foi ele que me ganhou para Jesus. Queridos, o texto fala que existe uma ordem, vá por todo mundo e prega o evangelho. Eu vejo muita gente falando assim que está cumprindo o ID de Jesus, certo? De que forma? Esses dias para trás, um tempo atrás, eu faço um irmão, e aí, irmão, tá indo para onde? Não, vou pregar na igreja ali, irmão, cumprir o ID de Jesus, né? Falei, amém, glória a Deus, né? Mas você ir pregar numa igreja, irmãos, não é cumprir o ID de Jesus. O ID de Jesus vai além das fronteiras, das quatro paredes de um templo. Eu vejo hoje em dia muito missionário que o campo dele é o altar da igreja. Tem muito missionário que o campo de batalha dele, o campo de pregação dele é o altar da igreja. Ele nunca saiu das quatro paredes daquela igreja e é missionário. O missionário é aquele que está em uma missão. E ficar dentro de igreja não é missão de missionário, é uma missão do pastor.
da igreja, o pastor local, aquele que está ali fixo, que cuida daquele rebanho. Missionário não cuida de rebanho, irmãos. Missionário faz missão. Temos que entender isso. Não estou aqui recriminando, repreendendo as irmãs que tomam conta de ministério, de congregação e são missionárias. Olha, muda para pastora, pede para alguém te consagrar. Entendeu? Porque missionária, aí você fala assim, mas eu não acredito que mulher possa ser pastora. Por que você está pastoreando então? O título não tira a característica do que você está fazendo. Você está pastoreando sob o título de missionária. Qual é a diferença? Só o título. Está entendendo? Olha só. A irmã, ela fala assim, olha, eu sou missionária, porque pastora não existe, não está na Bíblia. Missionária também não, só para te informar. Diaconisa também não, só para te informar. Certo? Então, o que acontece? Nada dessas coisas estão escritas na Bíblia. Mas o fato de não estar escritas na Bíblia não quer dizer que você não possa ser pastor ou missionária. Tá bom? Vamos lá. Aí a irmã fala assim, olha pastor, em obediência à palavra de Deus eu não sou pastor, eu sou missionária. Mas aí você está desobedecendo a palavra de Deus, porque o missionário ele não toma conta de rebanho. Lembra Paulo, o apóstolo Paulo está fazendo missão, que ele fazia, ele vivia viajando. Ia numa cidade, ia em outra, ele comunicava com as igrejas sim. Toda vez que tinha um aperto, alguma coisa, o pessoal mandava carta para Paulo. É que nem hoje, por exemplo, hoje é o Zap, né? Você está numa cidade, a pessoa manda um Zap para você. Ai, pelo amor de Deus, me socorre aqui que eu não sei o que eu vou fazer, estou com um problemão aqui. Naquela época eles mandavam cartas, as cartas demoravam a chegar, mandavam mensageiros para uma cidade. Se Paulo aparecer nessa cidade que eu passar por aqui, fala com ele assim, assim, assim. E aí Paulo escrevia carta para a igreja, ensinando eles a como tomar as medidas, entendeu? Então, queridos, o que acontece? Essa coisa de que, eu sou missionária porque não existe pastor e você está tomando conta de rebanho. Missionário não toma conta de rebanho, quem toma conta de rebanho é pastor, é pastora. Então você está pastoreando, só que você está sob o título de missionária. Está entendendo? Então, você está fazendo o mesmo serviço, mas para dar satisfação para os homens dessa terra, que tem esse preconceito, essa discriminação, que quer usar a Bíblia de forma machista para favorecer seus próprios egos, porque isso aí, irmãos, é um ego pessoal. É o homem achando que ele é poderoso. Por exemplo, o homem é a coroa da criação, porque os animais foram feitos primeiro e o homem foi feito depois para dominar. Lembrar vocês que a mulher foi feita depois do homem ainda. Amém? Só um lembretezinho com essas colocações que vocês fazem aí. Amém? E outra coisa, a mulher não foi criada para ser subjugada ao homem. A mulher não foi criada para isso. Ela era uma disjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora. Não, então ela tem que só que me ajudar. Beleza, concordo com você. Ela tem que te ajudar. Mas ajudar não quer dizer que ela seja sua escrava, que ela seja sua sombra. Ela é alguém que vai estar te auxiliando, te orientando, te aconselhando, conversando com você, tentando te ensinar na hora que lhe faltar o conhecimento, o entendimento. Tem homem que é tão ignorante, que é tão bruto, vamos dizer assim, que ele não aceita que a mulher dê opinião no ministério dele. A mulher está do lado dele no ministério, ele é pastor, ela está lá como missionária, ou como obreira, ou como outra coisa qualquer lá na igreja, mas ela é esposa dele. Ele não aceita que ela opine. Por quê? Porque, segundo ele, o entendimento dele, a sabedoria de Deus está só sobre ele. Ela não tem sabedoria nenhuma de Deus. Só falta ela falar alguma coisa, ele amarrar a Bíblia no pescoço e queimar ela como na época da Inquisição. Acusar ela de bruxaria porque ouviu a voz de Deus. Então eu fico pensando, irmãos, raciocina comigo. Qual é o maior tesouro do universo? É o Espírito Santo, certo? Se o Espírito Santo habita dentro de homem e de mulher, nós vamos nos preocupar com essa regra básica, chula, de que a mulher não pode ser pastora. O maior tesouro do universo não é um título que você carrega na sua carteira de membro, na sua carteira de obreiro. O maior tesouro do universo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita dentro dos homens e das mulheres. E aí você quer dizer que uma mulher não pode pastorear? Quer dizer que se uma mulher for mais cheia do Espírito Santo do que eu vou me sentir ofendido, humilhado? Que é isso? As melhores pastoras, os melhores líderes que eu já tive na minha vida eram mulheres. Eram mulheres. Mulheres que pagavam preço, mulheres honestas, mulheres que realmente gostavam da obra de Deus, amavam a obra de Deus e faziam a obra e ensinavam. E era difícil às vezes conversar com elas, porque às vezes queria conversar assunto de homem. Mas elas eram, e eu falava assim, ela era o anjo da igreja e anjo não tem sexo, então ela vai ter que me ouvir. E eu ia lá e ela ouvia e me dava o conselho, como se fosse homem, eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que Deus usa? Então, queridos,
Essa questão de mulher não poder ser pastora e dizer, não, mulher só pode ser missionária. Bom, se pastora não existe na Bíblia, missionária também não existe. Então você não faça nada na obra. Fique parada, fique em casa. Entendeu? Segue aquele conselho lá, mulher não deve falar na igreja. Então você não deve falar na igreja. Porque a mesma Bíblia que não fala que tem mulher, que não tem mulher pastora, porque não está escrito em lugar nenhum que mulher não pode ser pastora. Mas está escrito que mulher não deve falar no templo. Que mulher não deve abrir a boca. E aí? Você vai seguir essa tendência machista também? Vai ficar calada? Não vai pregar o evangelho? Uma vez que Jesus falou que você tem que pregar o evangelho a toda criatura? Uma vez que Jesus chegou para a mulher samaritana e ela logo em seguida saiu como missionária e foi lá em Samaria, como missionária. Ela foi lá em Samaria e arrebanhou o povo para Jesus, falando assim, olha, ele está lá, aquele que nós estávamos esperando, o Cristo. Não, queridos, é só uma pinceladazinha nessa questão aqui que incomoda muitas vezes. Tem até debate no Facebook sobre isso. Deve ter algum debatezinho sobre isso depois também. Olha só. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, ou será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Querido, o que é seguir? Eu estou indo na frente e tem uma pessoa atrás de mim, essa pessoa está me seguindo. Essa pessoa está indo na frente, eu estou indo atrás dela, eu a estou seguindo. Então os sinais vão seguir. Se você subir o morro, o sinal sobe atrás de você. Se você descer o morro, o sinal vai atrás de você. Se você for para a direita, o sinal vai para a direita. Se você for para a esquerda, o sinal vai para a esquerda. Entendeu? Os sinais estão seguindo aqueles que crerem. Você tem que crer. Se você crer, haverá manifestação do Senhor na sua vida. Eu aprendi uma coisa. Quando você vai para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para algum lugar, você vai com Deus. O pessoal assim, vá com Deus, amém, Deus te acompanha, vá com Deus. Agora, quando você vai fazer a obra, é Deus que vai com você, é diferente. É tipo assim, Deus fala assim, você está indo fazer o quê? Estou indo subir o morro para evangelizar a Deus. Deus, fica tranquilo, você fala, eu sustento. Deus, eu estou indo para o hospital, Deus, fazer visita. Você vai para o hospital fazer visita? Marca a hora aí que eu vou com você, porque o que você falar eu sustento, assina embaixo. O sinal está seguindo aquele que crê. Quando você sai de casa destinado a fazer a obra de Deus, o sinal está te acompanhando. Os sinais. E que sinais são esses, pastor? Está aqui no texto. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera não te causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, expulsar demônio. Tem gente que é educado demais com o diabo, sabe? Ele não expulsa o diabo. Ele convida o diabo a sair. Diz assim, olha, diabo, em nome de Jesus, saia, por favor. Não, é para expulsar. Sabe o que é expulsar? Sabe o que é expulsar? Vamos lá. Tem uma pessoa, a pessoa invade a sua casa sem ser convidada, você quer que ela saia. Mas não existe mais essa pessoa, é uma pessoa que assim, tipo assim, ela te fez um mal muito grande. E quando eu falo um mal muito grande, é um mal muito grande mesmo, entendeu? Vou dar um exemplo grosseiro aqui, matou alguém da sua família. Estuprou alguém da sua família. Você vai ter educação com essa pessoa. Você fala assim, por favor, estou te pedindo, com educação você pode sair. Ou você vai pegar ela pelo braço e jogar lá fora. Se não fizer coisa pior. Isso é expulsar. Você tem que ter autoridade. Você tem que chegar e falar assim, eu quero que você saia em nome de Jesus e agora. Não é depois, não é amanhã, não é semana que vem. Tem gente que marca a data para o diabo sair. Olha, Satanás, até esse final de semana você sai. Ai, é para sair na hora. Eu lembro que um dia eu cheguei do serviço e aí estava tendo um culto na casa de uns vizinhos lá. Tinham 3 pessoas assim mais de idade em pé. E uma pessoa sentada fez, o fulano de tal aceitou Jesus, vou lá, né? Já fui entrando, glória, aleluias. E aí quando cheguei lá, irmãos, olha que eu me deparei. Os 3 crentes em pé, todos 3 com a cabeça branca, em pé. E a pessoa sentada na cama endemoniada e escolhendo o hino que eles iam cantar e o salmo que eles iam ler. Eu parei, posso ficar olhando aqui? O diabo fazia assim, lê o salmo 125. Aí o pessoal, toma, Satanás, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Toma, Satanás. E o diabo fala assim, canta o hino dos anos da harpa. Quão bondoso amigo é Cristo. Eu falei, gente, o que é isso?
Aí eu fui lá no demônio e falei assim, você não manda aqui em nada não, você não dirige culto aqui não, eu quero que você saia em nome de Jesus. Pus a mão na cabeça dele, ele saiu. Aí ficou, o que foi? Eu não sei. Pergunta o pessoal que estava fazendo culto pro diabo. Aí falei para eles assim, pros três senhores. Na época eu não tinha cabeça branca também não, na época minha cabeça ainda tinha cabelo preto. Então eu falei assim, olha, vocês deveriam estar me ensinando. E saí muito chateado, porque eu cheguei numa casa em que crentes, que tinham assim, todos eles juntando ali, já tem uns quase 200 anos de igreja, juntando os três, e até aquele dia eles não sabiam que era autoridade, que a autoridade está no nome de Jesus, não está em hino de harpa, não está em versículo bíblico. Gente, o diabo não sai ouvindo versículo bíblico. A Bíblia fala que Jesus jejuou por 40 dias, e no terceiro e no 40º dia, Satanás foi lá perturbar ele, foi lá provar ele, foi lá tentar ele. E ele usou o texto bíblico para o diabo. E o diabo tentou ele por 3 vezes. Na última vez ele falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Mandou Satanás embora. Olha, Satanás, para trás de mim, porque está escrito. Mas ele expulsou, saia, porque as outras vezes ele só falou o versículo bíblico. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Satanás rodeou, falou assim, pois é, mas tem um detalhe. A Bíblia fala que a seus anjos dará ordem para que nenhuma pedra te tropece e tal. Você atira-te daqui. Ele falou assim, está escrito, Satanás, não tentarás o seu teu Deus. Aí Satanás conduziu ele até um pináculo, chegou e falou assim, ó, tá vendo aqui esse reino da terra é tudo meu, eu te dou tudo se você se prostrar e adorar. Aí ele falou, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor prestará culto, somente diante dele se prostrarás. Ele falou, sai de mim, para trás de mim, Satanás. Ele expulsou Satanás. E aí Satanás foi embora, por um tempo. Está entendendo? Então, meus queridos, o que acontece? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que se passa é expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vamos falar das línguas aqui. Há uma discussão muito grande entre as religiões, entre as vertentes, né, protestantes, as linhas, né, protestantes que existem, porque existe a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, a igreja batista, a igreja presbiteriana, metodista, adventista sétimo dia, tal, e companhia limitada. E alguns acreditam que essas línguas são as línguas dos anjos, e outros acreditam que são línguas estrangeiras, como inglês. Por exemplo, eu não falo inglês, mas de repente Deus me abençoe, eu começo a falar inglês, e japonês, alemão, alguma língua desse tipo. E outros acreditam que as línguas estranhas são línguas dos anjos, línguas que não são terráqueas, línguas que não são da natureza humana a saber. Bom, as duas teses, elas são válidas, porque 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos e não tivesse amor, olha só, ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos. O que acontece? Paulo falava a língua de homens, certo? Então Paulo não estava se referindo à língua dele, à língua natal dele, a língua que ele conhecia, está falando de língua de homens, ou seja, línguas estrangeiras. Mas no mesmo versículo, no mesmo texto, ali na mesma intenção, no mesmo segmento ali, logo em seguida ele fala assim, língua de anjos. Olha só, ainda que eu faça língua de homens ou de anjos. E ele falava língua de homens com certeza, certo? E com certeza falava língua de anjos, que tem uma passagem que Paulo fala que ainda bem que ele falava todas as línguas, certo? E não era todos os idiomas, ele estava se referindo a línguas estranhas, porque ele fala assim, olha, quando for falar em línguas é bom que tenha um intérprete, que é para que todos saibam, porque não tem sentido, irmão, se você está num culto, por exemplo, eu estou num culto pentecostal, e aí de repente eu começo a falar inglês, no meio do encontro de vasos, lá começa a falar inglês. E a Bíblia fala que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, certo? Se edificando a si mesmo. Então, com certeza não é só falar o que eu estou falando em inglês, eu posso falar em português e me edificar a mim mesmo, se o problema for só mudar o idioma. Então, não acredito que seja só mudança de idioma. A mudança de idioma existe sim. Nós temos aí o Dr. Rodrigo Silva,
Ele deu um testemunho tremendo, que ele não falava inglês, ele orava a Deus e pedia, ele não tinha condições de pagar o curso. Mas para o trabalho que ele fazia, ele é arqueólogo, aquela coisa toda, ele começou a falar inglês e fala fluentemente, certo? Então o que acontece? Existe sim essa ação do Espírito Santo de Deus de te dar uma língua que você não conhece, uma língua estrangeira. Mas existe a língua estranha de fato, que é aquela língua que não é falada por ninguém na terra, mas é uma língua que vem de fora, que é a língua que vocês estão acostumados a ver nos cultos aí, os irmãos falarem durante pregação, durante louvor, durante ministração, certo? Então falarão em novas línguas. Cadê aqui? Os demônios falaram novas línguas, pegarão nas serpentes. Isso aqui, irmãos, fazem como os pastores nos Estados Unidos, que acho que está no YouTube isso, eles resolveram entrar num serpentário e pegar em serpentes para mostrar que tem fé, e acho que 2 ou 3 morreram picados por cobra. A Bíblia fala que nós não devemos tentar o nosso Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Jesus fala isso para Satanás lá no deserto, e é uma coisa para trás lá, escrito no Antigo Testamento, não tentarás o Senhor teu Deus. Está na lei, nós estamos lá, não tentarás o Senhor teu Deus. E se beberem alguma coisa no mortífero, não lhe causará dano algum. Não é para você pegar um copo de veneno e tomar, porque você vai morrer, tá bom? Se você tomar um copo de veneno, você vai morrer. Mas se alguém armar para você, se alguém colocar algo mortífero na sua bebida, quer seja por intenção ruim ou quer seja por acidente, e você beber, isso não te causará dano algum. Por quê? Porque esses sinais aqui estão seguindo aqueles que crerem. Se você crê nessa palavra, você está blindado contra isso. Agora vem aqui a última: imporão a mão sobre enfermos e os curarão. Queridos, a Bíblia não fala para você pôr a mão sobre a enfermidade, fala para você colocar a mão sobre o enfermo. Tem gente que assim, que a irmã chegou com dor na perna, tem que jogar óleo na perna e pegar na perna da irmã para orar. Não precisa. Você põe a mão sobre a cabeça do enfermo, impor a mão sobre o enfermo, não é sobre a enfermidade. E isso aí, e um detalhe, a gente fala assim, não, mas tem que pôr a mão que é para ir direto no assunto, é mesmo? E se a enfermidade for no órgão genital da pessoa, você vai pôr a mão lá também? Não, pensa bem, você vai colocar a mão? Você vai lá palpar a pessoa para poder orar? Eu sei que tem pastores por aí que tem coragem para fazer isso em qualquer pessoa, mas não é bem assim que funciona, entendeu? A pessoa está com a ferida aberta, você vai pôr a mão sobre a ferida, aí você não quer colocar. Então a hipocrisia é muito grande nisso. A perna da irmã lá que está lisinha, bonitinha, está doendo, você quer pôr a mão para orar, mas a ferida aberta, escancarada, você não quer pôr a mão para orar. A ferida lá que está fédica, que está fedendo, que está cheia de bicho, você não quer pôr a mão. Não, misericórdia, só pôr a mão na cabeça. Está entendendo? Então, queridos, você põe a mão sobre o enfermo, a não ser que Deus te mande pôr a mão em algum lugar, certo? Aí tudo bem. Mas se Deus não mandou você colocar a mão em lugar, não é uma coisa, não é uma revelação ali daquele momento, você deve pôr a mão sobre a cabeça do enfermo e mandar a enfermidade sair. Por quê? Porque os sinais seguem os que crerem. Se você crê, tem gente, irmãos, não precisa nem pôr a mão para expulsar demônio. Tem pessoas que não precisam nem pôr a mão para tirar a enfermidade. Você de cima do altar, às vezes orando, Deus te mostra alguém doente, você aponta para a pessoa e fala, em nome de Jesus, Deus está te curando nessa noite. E está curando mesmo. Agora tem gente que sente vontade de ver um caroço, quer pôr a mão no caroço. Imagina uma mulher que está com caroços na mama. Aí não tem mulher no recinto para orar, só tem homens. Aí você vai pôr a mão no seio da irmã para orar. Põe a mão na cabeça e repreende o câncer. Repreende, que Deus vai fazer uma grande obra. Agora, se Deus te mandou pôr a mão, é Deus que está mandando você, por sua conta e risco. Deus tá mandando, se Deus está mandando, Ele sustenta. Agora, se não é Deus mandando, você fala que é Deus que está mandando, você faz uma besteira dessa, você vai arrumar problema para o seu ministério. Então, meus queridos, imporão sobre os enfermos e os curarão. Querido, faz um resumo rápido disso tudo aqui que eu falei. O que eu li, eu já fiz um pequeno resumo, mas o que eu falei, olha só. Entenda uma coisa. Pregar o evangelho é uma coisa muito importante. Mas tem pessoas que ainda não entenderam a importância de pregar o evangelho. Acho que pregar o evangelho é só se for convidado para ir numa igreja e pregar. Isso não é pregar o evangelho. O id de Jesus aqui é para você ir e pregar aonde você estiver, aonde teus pés te levarem.
Agora tem pessoas que os pés deles só levam eles só para culto e para grandes cultos, porque tem gente que escolhe ainda onde vai pregar, irmãos. Tem pessoas que não pregam em qualquer igreja. Eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, eu vou sair dessa igreja aqui, essa igreja não está me cabendo mais não. Quem que é ele? Quem que é ela? Quem é, gente, essa pessoa que se acha tão importante? Se acha mais importante com a congregação inteira, por menor que seja a congregação, ele se acha mais importante com a congregação inteira. Ide pregar o evangelho. Eu quero ver pregador sair, subir morro e pregar o evangelho, descer morro e pregar o evangelho. É isso que é o ide de Jesus. Eu já cansei de chegar na rodoviária, irmãos, e não saber nem para onde é que eu ia. Chegar na rodoviária, ficar olhando ali aquela lista de cidades. Em Minas Gerais aqui tem umas cidades com os nomes diferentes, nomes esquisitos. E eu ficava assim, meu Deus do céu, tem de misericórdia, para onde é que eu vou? Meu Deus, eu ficava olhando e falava, vou naquela cidade ali. Eu falei, moça, esse ônibus para essa cidade, quanto é que é? Tal valor, se o dinheiro desce para eu ir e voltar, irmãos, eu ia e não levava nem marmita. O negócio desembolava era por lá. Era lá, e como é que eu conseguia almoçar? Você acha que na porta de hoje, só almoço, por favor, estou fazendo missão aqui, me dá um prato de comida? Não. Eu já ia procurar saber onde é que é o hospital da cidade. Como é que é a cidade aqui? Tem, sabe esses senhores, esses tiozinhos que ficam sentados em praça, essas senhorinhas? Eu já colava neles. O senhor mora aqui há muito tempo? Ah, eu moro, eles gostam de conversar, aqui quase ninguém dá atenção. Então eles começaram a contar tudo. Ó, tem um hospital ali. Não, mas tem um pessoal ali que tá mexendo com droga. Onde é que é lá? Ah, então eu já ficava pensando, vou lá na quebrada lá onde está o movimento das drogas. Ó, vou lá no hospital. Vou lá no bairro mais pobre da cidade. Então começaram a me direcionar para esses lugares. Resultado, irmãos. Eu chegava assim, oi senhora, paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Bom dia. Falava com a senhora, tem alguém na sua casa que está enfermo? Eu quero orar por essa pessoa. E a pessoa fala, não tem não, mas se você quiser entrar e orar para abençoar que as coisas estão difíceis, amém. Eu entrava e orava e Deus fazia uma obra grande. Aí ela já chamava vizinho, já chamava, falava, tem uma vizinha minha, tem uma comadre minha, começava a andar comigo pela cidade afora, já arrumava um auxiliar. E aí, irmão, ali eu almoçava, eu tomava café da tarde, aí no outro dia eu já tinha onde tomar café, aí eu já tinha convite para pregar em culto. Isso é fazer missão, isso é o ide de Jesus. Deus sustenta, irmãos. Irmãos, Deus sustenta. As pessoas ficam preocupadas, pastor, eu tenho medo de ir, chegar lá e passar fome. Você pode não ir e passar fome pelo resto da vida. Irmãos, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não espera convite de pastor para subir em altar, não. E é tão chato, irmãos, que, por exemplo, no Facebook, às vezes fala, poxa, pastor, mas o seu Facebook só tem mulher? Não, tem homens também, é só você contar lá, uns gatos pingados você acha. Mas por quê? Todo homem que manda convite para mim no Facebook, ele quer que eu arrume agenda para eles. Eles não querem amizade, eles querem fazer agenda. Até nos grupos de WhatsApp, de vez em quando vem um ou outro que quer fazer agenda. Ô irmão, aí não falam comigo, aí corre no privado, vai nas irmãs, ô irmãs, não, marca aí, Deus tem uma bênção para vocês, estão me mostrando aqui, vai fazer uma obra aí na sua igreja aí, marca aí, eu vou descer para aí e tal, não cobro nada não, é só pagar minha passagem, arruma um lugar para me hospedar. Eles ficam se oferecendo para poder ir na igreja da pessoa, para fazer, irmãos. Quando Deus me mostra que eu tenho que ir a algum lugar, eu oro ele primeiro e geralmente eu vou para fazer cruzada de evangelismo e missões. Eu falo assim, olha, eu vou fazer 3 dias de trabalho, eu não quero um centavo, só a passagem de ida e volta. Eu vou fazer a cruzada. E eu vou com fé de que os sinais seguem os que creem. Eu vou crendo nos sinais que estão me seguindo. Então eu vou fazer a cruzada, eu vou na sexta. E eu não brinco não, irmão, não vou para Cachoeira passear não. Eu vou na sexta, já chego lá, se eu chegar a tempo de culto, já faço um culto. Sábado de manhã eu vou para o monte, se a cidade tiver monte, se não tiver, eu fico jejuando da igreja mesmo. À tarde eu vou fazer visita, evangelismo. Isso se eu já não for de manhã mesmo. Se tiver em jejum, subir para monte, de manhã mesmo já vou fazer evangelismo, visita, tal. À noite eu faço um culto na cozinha da casa de alguém, ou numa igreja se alguém arrumar, ou num espaço que a gente conseguir. E no domingo, irmão, de manhã cedo, já tem um culto de consagração abençoado, ou no monte, ou no quintal de alguém, ou na cozinha de alguém, um culto para balançar as estruturas. E aí Deus levanta quem? Deus levanta desviado, Deus levanta ímpio, Deus levanta quem vocês imaginarem para fazer louvor, para tocar, para abençoar. E é um Pentecostes, e à noite o culto de despedida daquela cruzada. Irmãos, nessas brincadeirinhas aí, vai ali, vem aqui, 3, 4 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, chega no domingo, geralmente, você tem 5 vezes mais a quantidade de pessoas que você começou na sexta-feira, orando. Você começou com 6 pessoas, no domingo tem 30 pessoas. E dessas 30 pessoas, costumam metade ou mais da metade aceitarem Jesus como seu Salvador, reconciliarem com o Senhor e procurar uma igreja. Então isso é o ide de Jesus. Não é ficar em cima de altar enfeitando altar, não. Quem gosta de enfeitar altar é santo de igreja católica, que fica lá em cima do altar parado, estatualizado lá.
Tá cheio de crente assim, tá cheio de obreiro, tá cheio de missionário, cheio de pastor assim, que fica enfeitando altar. Trabalhar mesmo que é bom para Jesus, nada. É tanto que aquela parábola das 100 ovelhas, uma ovelha sai, ele não vai atrás porque ele tem 99, e aí chegam mais 5. Aquela uma lá não interessa, chegou mais 5 no lugar, tá bom, ele não precisa se mover. Se mover para quê? Ah, não, aquela pessoa quer nada com Jesus. Não, deixa lá que Jesus está tratando. É assim que eles fazem hoje. Por quê? Porque saiu uma, mas no lugar daquela uma veio 3, 4. Então, ele está dentro do padrão dele, ele não se preocupa com aquela uma. Então, irmãos, vamos cumprir o ID de Jesus com sinceridade. Não devemos ter uma fé fingida. 1 Timóteo 1,5. Não devemos ter uma fé fingida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Boa tarde.